Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos começando mais um episódio do podcast Mentes de Sucesso. Eu estou aqui mais uma vez com um convidado que já é de casa, né? O Vitor. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Gratidão, muito prazer estar aqui numa entrevista. Tem muito valor de um assunto muito relevante que muita gente sofre hoje e vai ser bem interessante. A nossa convidada, ela tem uma certa relação com a profissão do Vitor, né? Foi até por isso o convite para o Vitor, para a gente poder estar extraindo um conteúdo mais interessante, né? A gente está recebendo aqui a Viviane Antoniassi. É um prazer, viu, estar te recebendo aqui. Muito obrigado pela participação. Prazer é meu. Bem contente. Fala pra gente quais são as suas especialidades, qual é a sua profissão, fala pra gente. Eu sou especialista em mulheres com fibromialgia, ajudo elas a viverem sem dor e sem remédio, e sou massoterapeuta, e faço massagem, liberando os músculos, liberando toda a dor física. Sou vendedora, fui vendedora durante 24 anos. Mãe, esposa, mulher. Da onde surgiu assim essa doideira aí que a gente pode falar, né? Largou um trabalho aí de vendedora, como você falou muito tempo. Qual que foi o clique, assim, o estalo? Vou largar tudo que eu construí na minha carreira até hoje para me dedicar a mulheres com fibromialgia. Na verdade, eu tinha um grande sonho de ser vendedora de carros, batalhei, fui atrás, consegui. Então eu falei, nossa, consegui. E lá vendendo carros, eu tinha muita dor no ombro, muita dor na mandíbula. Eu era uma pessoa extremamente ansiosa. Quem me via parecia que eu estava a milhões. E aí eu encontrei uma mulher que fazia massagem em mim, só que eu fui nela por curiosidade. Né? Eu estava fazendo unha, eu vi uma moça chegando com a cara toda amassada e falou, você foi na Paty? E aí eu falei, Paty? E aí me indicaram, eu fui. Isso foi lá em meados de 2017. E conheci essa mulher maravilhosa que me desacelerou. Então, foram 2 anos de tratamento com ela. Eu ia toda semana. E ela falava, Vivi. Ela trabalhava a minha mente e o meu corpo. Eu ficava mais ou menos umas 3 horas com ela. Vivi, para de mendigar, amor, Vivi. Ela tinha uma voz bem fininha. E aquilo foi... Mas, assim, eu nunca imaginei fazer o que ela fazia. Mas ela me transformou. Eu era uma pessoa extremamente carente. Eu não tinha autoestima. E aí, ela chegou a me dar alta em 2019, quando eu perdi meu irmão. Enfim, o ramo de carro começou a ficar difícil depois da pandemia. Ficou desafiador. E eu sempre atendia os clientes e dava uma receitinha de bolo. Porque cliente vem comprar carro e conta a história, né? Sempre tem uma história. E eu passava uma receitinha de o que fazer, o que não fazer. E me vi um dia fazendo unha. Deus me mostrou eu fazendo massagem. Eu falei, nossa. E eu comecei a chorar e manifestei o poder de Deus em mim. Assim, eu senti muita presença dele. Eu falei, não é possível. Foram 30 dias a ponto de fazer o curso, porque eu sou técnica em enfermagem também. Esqueci de falar. O ponto de fazer o curso e começar a atuar. 30 dias? 30 dias. Só que o incrível de Deus é que as primeiras mulheres que eu coloquei a mão, né, que a gente... Eu aprendi muito que você estuda. Mas se você não treinar, não adianta de nada. Não adianta você ter vários diplomas se você não tiver conhecimento. Se você não colocar a mão na massa. E aí, diante disso, comecei a treinar e as meninas falavam, você tem certeza que você nunca fez isso na vida? E realmente eu nunca tinha colocado a mão em ninguém. Só que algo que 2 anos recebendo essa massagem, então foi algo que ficou. Foi algo que ficou. E eu ia fazendo a massagem, liberando esses músculos e parece que Deus ia me dando o dom. Assim. Não, parece não, ele me deu o dom. Sim. E aí foi onde foi aumentando essa gana de aprender e tudo mais. Mas foi assim. Fala pra gente quais são assim, as maiores dificuldades que as mulheres com fibromialgia enfrentam. A autoestima. Porque a mulher com fibromialgia, ela é muito rígida, ela quer cuidar de todo mundo, mas ela não consegue se olhar. E se amar, né? Como é que fala? Peraí. Essa autoestima, ela é diferente de autocuidado.
Então, às vezes você pega mulheres e você fala assim, está com a autoestima baixa. Aí você olha as unhas delas enormes, toda cuidado e tal. Então, É que muita gente confunde, né? A autoestima você vai no cabeleireiro, vai na manicure, coloca cílios. Não, não tem muito a ver com isso, não. não. Então, elas têm a dificuldade que eu percebo é elas perceberem que precisa serem cuidadas e deixarem serem cuidadas, porque elas são muito rígidas. Elas querem pegar tudo para si. Elas querem cuidar do problema do marido, do problema da mãe, dos irmãos, dos filhos. E aí vai carregando e vai ficando rígida. É E o como corpo se elas vai doendo. fossem controladoras e centralizadoras, né? Exato. E aí é onde a gente entra com o tratamento, tanto na parte física, porque talvez seja até de outra pergunta, mas o que eu identifiquei? Que não adianta tratar a parte física. Você libera as dores. Só que daqui uma semana, se ela não tratar isso internamente dentro dela, a dor vai voltar. A dor vai... O ombro vai fazer assim, as pernas vão... Porque que nem dores nas pernas, são pessoas que têm dificuldade de ir para a vida. Tem dores nas pernas. Qual que é a dificuldade dessa pessoa? Você começa a falar algumas coisinhas, com uma palavra que você fala, uma chavinha vira na cabeça dela, a dor não volta. A dor vai embora. E isso que você comentou sobre as mulheres quererem abraçar tudo, eu particularmente assim percebo que grande parte das mulheres são assim, não sei se de repente é instinto, né, instinto da mulher ali, algo a ver com maternidade, né, mas em casa eu vejo isso, minha mãe, né, e o tanto que eu converso, eu falo, né, não abrace problemas que não são seus, né, procure ter um pouco mais assim de... Porque assim como o Vitor até comentou, né, na nossa entrevista, na entrevista com ele, que a questão da ansiedade, né, as pessoas quererem resolver problemas que não estão ao alcance Sim. delas, né? Então isso acaba trazendo uma carga também excessiva para a pessoa, né? Eu tenho uma musiquinha que eu cantei muito tempo. Até na concessionária eu canto ainda. Eu percebi, às vezes eu sou muito curiosa. Então, a pessoa muito curiosa, né? Então, Deus ainda falou um dia, filha, não seja curiosa. E aí eu me vigio. Mas a musiquinha... Vai cuidar da sua vida. Hey! Toma conta da sua vida. Gente, é libertador. Porque quantas vezes eu fui essa mulher. Eu não fui diagnosticada com fibromialgia. Mas quando eu descobri que estava tudo errado, eu servia um Deus. Eu servia a Deus. Eu ia na igreja, mas eu fazia tudo errado. Então, ou seja, se você é cristã, a gente entra até no assunto espiritual, mas... Se você acredita em certas coisas, mas não está seguindo aquilo que você está servindo, que você está seguindo, está errado. Então, eu como cristã, quando eu entendi que eu não podia ser maior que o meu marido, virou uma chave imensa. E foi essa chave, foi batendo em cima disso, que eu fui melhorando também, que as minhas dores foram indo embora. Eu não fui diagnosticada com fibromialgia, mas eu tenho certeza que se eu não parasse no passado, hoje talvez eu teria. Assim como eu tenho Crohn, tenho doença de Crohn. Quer dizer, eu creio que eu fui curada também. Mas essa doença veio por quê? Por causa de uma ansiedade, de uma TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Tomei remédio 12 anos, mas eu decidi dar um basta. Aproveitando esse comentário que você fez, sobre você entender que você não é maior que o seu marido. Essas questões, você trabalha também com as suas pacientes, a questão de valores, de princípios ali, qual a função de cada um, né, de cada um de nós, principalmente na questão familiar, isso é tratado também? Eu trato principalmente isso, porque se você chega para mim, querendo ou não, a gente acaba se conectando com pessoas parecidas com a gente. Sim. Então, se você chega para mim e você fala, eu sou cristã, e eu acredito em Cristo, eu acredito na Bíblia, mas você está querendo ser algo que Deus está dizendo que não é, você está indo contra aquilo que você acredita. Então, peraí, tem alguma coisa errada? Então, eu trago para essa pessoa uma consciência. Eu faço perguntas, assim como eu também me pergunto muito. Eu trago perguntas para trazer ela à consciência. E quantas falam verdade? Por quê? Porque não nos ensinaram a ler a Bíblia. A minha virada de chave foi quando eu li Provérbios 31, a mulher virtuosa. Que o Senhor quer que nós sejamos como a mulher virtuosa. O que essa mulher faz? Ela trabalha,
cuida do marido, dos filhos. Ela faz tudo. Ela tem que ter até a lâmpada acesa lá no final da noite. Ou seja, até isso que as mulheres reclamam muito, tem que ter aceso. E como ser essa mulher? Deixando o homem ser o cabeça da casa. Eu tenho... nessa minha transformação, que eu pedi as contas, eu ganhava muito bem. Mas eu pedi as contas porque o meu salário diminuiu. E aí, para quem tinha uma prestação de casa de R$ 1.600... E o salário caiu, tipo assim, eu ganhava 10, 12, 15, o salário caiu para 3. Nossa. E aí eu falei, se é para ganhar não, né, gente? Essa crença mudou também. Se é para fazer 3 mil aqui, eu vou fazer 3 mil lá fora. Quando a gente se deparou com uma situação em casa onde só o meu marido estava provendo, dói demais. Se, por exemplo, faltou a ração do cachorro. Aí vem a mulher rígida. Aí vem a mulher. Como que eu vou deixar ele fazer? E aí, trabalhar isso dentro de mim. Então, eu lembro como se fosse hoje, o dia que a ração acabou, ele sabia que tinha acabado. E o que eu fui fazer? Eu fui orar. Eu orei e trabalhei isso dentro de mim. Porque eu falava, não, eu vou pedir o cartão para minha sogra, não, eu vou pedir emprestado para alguém. Opa. Menos para o seu marido. Assim, não é meu papel fazer isso. Viviane, acorda. Quem tem que fazer isso é ele. Vai orar. Vai orar. Porque não é para Deus que a gente tem que pedir? Que nem no meu caso, eu acredito nisso. Então... não é o seu papel, cabe a ele ir atrás. Eu não sei se vocês creem, mas... e para ajudar, tinha um negócio entupido há muitos anos, o esgoto do quintal. Esse esgoto, gente, a água inundava a minha cozinha, inundava o fundo. Eu não conseguia desentupir. Esse dia, eu arrumei um negócio e eu falei, olha, eu arrumei o fio lá para você conseguir desentupir. Porque mulher também tem isso, né? Não consegue esperar. Foram 2... A mulher não consegue esperar, mas isso vem de uma sociedade, vem das mães, vem das avós. E aí, ele ficou 2 dias e ele desentupiu naquele dia. E naquele dia que não tinha ração, ele falou, esqueci de falar, pega o cartão lá, vai comprar a ração. Mas eu aprendi também, gente, porque aí vem tudo... Por que entra tudo? Que não adianta eu querer conversar naquela hora que ele tá lá desentupindo o negócio, nervoso, com a emoção lá em cima. Eu ensino isso para as mulheres também. Calma, vai comprar ração. Depois você fica sabendo, a curiosidade, onde ele arrumou o dinheiro? Aí depois você sabe, Ainda no dia não consegui descobrir, tipo assim, eu cheguei, fui fazer o neném dormir, que eu tenho um menino de 3 anos. Aí eu falei, vou fuçar no celular dele. Aí o Espírito Santo, não vai mexer no celular dele, não. Porque eu fui a mulher que mexia no celular. Quantas não fazem isso? Quer controlar, quer ver. Mas tem uma explicação também. Resumindo, no dia seguinte, falei, Paixão, de onde saiu o dinheiro? Você pegou emprestado com alguém? Não. Caiu o PNL na conta. Então, ou seja, o mover de Deus também é maravilhoso. E é só você fazer a vontade dele, que nem no meu caso, eu acredito muito, que eu servindo a ele, tudo vai contribuir. Eu entendo isso aí como a questão da submissão, né? Muitas mulheres acabam distorcendo essa visão do que é submissão, né? Acreditam assim que eu vou ser escrava do meu marido, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É a questão do respeito e entender cada um o seu papel, né? Que o marido, assim como você falou, né? Tem coisas que precisam partir do marido, né? Do homem, né? Ter iniciativas, certas, né? Ações ali dentro de casa, da família, né? E a mulher tem o seu papel também, que não deixa de ser importante, mas que é diferente da do homem, né? Só que dói rasgar isso, né? Porque você foi criada, que nem eu fui criada vendo a minha mãe ser a provedora. Eu fui criada, minha mãe xingando meu pai. E separou do meu pai quando eu tinha 15 anos. Separou porque ele não dava carinho. Separou porque ele não... Então, eu fui seguindo um padrão. E esse padrão, quando eu acordei, eu falei, não quero mais seguir esse padrão. Eu honro a vida deles. Mas quando você percebe que está espelhando, é como se realmente alguém tirasse a venda dos seus olhos. Mas até isso acontecer, precisa, às vezes... Aí é onde eu entro com a terapia, né? É onde eu entro com o trabalho terapêutico. Por quê? Fazendo perguntas, trazendo para essa pessoa essa consciência. Por quê? Porque a gente vive no modo automático. E esse modo automático faz o casal, né, ficar um contra o outro, como se fosse uma competição dentro de casa. Eu ouvi uma frase uma vez de um discurso, a mulher pode fazer tudo que o homem pode fazer.
Eu acredito que pode. Mas por que que a mulher vai fazer tudo o que o homem pode fazer se já tem homem para isso? A mulher veio para fazer tudo o que o homem não pode fazer. Né? Não é uma competição, quero ser homem também. Não, a mulher tem que ser mulher, o homem tem que ser homem. O homem tem que sair para caçar. Eu até vi uma pessoa falando sobre isso. Ela até deu um exemplo assim de uma empresa. Imagina se todos os funcionários quisessem ser gerentes. Não tem como, cada um tem a sua função, né? Então é como você falou. Assim, a mulher pode fazer, mas acredito assim que não cabe a ela, né? O papel dela é outro, assim como o homem também não vai fazer o que a mulher faz, porque o papel dele é outro na sociedade. É questão de instinto, de natureza, né? De cada um, né? Uma história que me veio agora de uma cliente: cada pessoa é única e cada um tem o seu valor, tem aquilo que acredita. E tem dores, por exemplo, o lado direito. Se dói muito do lado direito, tem a ver com o seu pai. E se o seu lado esquerdo dói, tem a ver com a sua mãe. É lógico, tem que analisar todo um contexto. E eu já trabalhando com essa cliente há umas 4 sessões, e ela falava, mas eu não tenho problema com meu pai. Aí eu falava, não, fica tranquila. Eu não tenho trauma. Eu não quero resolver isso. Ela falou assim, eu acho que o problema é com a minha mãe. Meu pai me bateu muito e tal. Beleza. Só que assim, eu não tô ali para falar, eu tô ali para deixar ela descobrir. É ela que vai descobrir. Quando você fala assim, ó, você tem que falar não para alguém, tá errado. Você tem que dar o caminho para ensinar ela a falar não. E resumindo, ela falou, eu quero aprender a deixar meu marido ser o homem. Essa parte ainda me pega. É como se eu quisesse ser mais que ele. Eu falei, tá aí, você não apanhou? Você faz isso porque você apanhou do seu pai. Então, isso gera uma defesa. Homem nenhum vai me bater. Homem nenhum vai fazer nada. Então, vem de um trauma de infância. E esse trauma que a gente trata, que eu ajudo a pessoa a ressignificar. Nem todos os homens são como seu pai. Honra a vida dele, deixa ele lá, agradece a ele, né? Tipo, ele te deu a vida. Gente, tem pais que abusam de filhas. Eu nunca achei que eu fosse escutar isso. Então, eu já escutei isso na minha sala. Que o pai abusou da filha. Tá, e aí, Vivi, como que vai fazer? Você tem 2 opções, olhar para o lado bom ou o lado ruim. Não interessa o que passou. O importante é o que você vai fazer de agora em diante. Né? Eu sei que hoje é muito clichê falar sobre isso, mas é a verdade. Sim. Não interessa, o negócio é o que eu posso fazer com essa história. Quantas vidas eu vou ajudar com essa história? E a partir daí, e eu sei que a chavinha virou, foi essa semana, então eu estou ansiosa para ver ela semana que vem, para ver como que foi essa ressignificação na casa dela. E o mais difícil é você desconstruir e ter que reconstruir algo diferente que foi criado na cabeça da pessoa, né? Assim como você falou, que muitas mulheres vêm com essa crença, né, de que praticamente precisam disputar ali com o marido, porque a minha mãe foi assim, porque, né, os meus antepassados eram assim e tal. Então, acredito que o mais difícil é você quebrar isso, né? Ter que desconstruir algo que foi construído na cabeça de alguém e a pessoa tem aquilo como uma plena verdade, né? Como o mais correto. Então, é difícil você mostrar um outro lado, né? É a consciência, né? É a consciência de mostrar para essa pessoa que não é normal ela querer carregar tudo. Não é normal ela querer ser mãe da mãe dela. E não é normal, por exemplo, um nervoso dentro de casa. Aí entra uma outra questão de filhos. Eu tenho uma filha de 16 e um menino de 3 anos. É uma diferença grande. Mas quantas vezes eu me vi querendo ser a minha filha? E o meu nervoso nessa reconstrução veio por eu perceber que eu queria estar no lugar dela. Quantas mães não obrigam as suas filhas a limparem a casa, a serem donas de casa, sendo que, mais uma vez, biblicamente falando, que eu falo que é o livro da vida, indiferente de religião, né? Ele é um livro que está sendo seguido há muito tempo. Então, se você for seguir esse livro, esse autor, ele fala que você tem o poder ali dentro da sua casa. E não é a sua filha de 16 anos que tem que fazer o seu serviço. Você tem que dar, sim, regras para ela. Você vai lavar o banheiro, você vai lavar o quintal, mas a obrigação de cozinhar, de lavar, de limpar é sua. E quando eu me via passando tudo isso para ela, foi tenso. E é assim, como que eu descobri isso? Deixa eu beber água.
Ontem ainda conversando com uma amiga. Vivi, como que eu descubro se eu estou fazendo isso com a minha filha? Se observando, prestando atenção em como você... Por que eu estou sentindo raiva dela estar sentada no sofá? O que está acontecendo, Viviane? Por que você está com raiva? O que ela te fez? Aí a resposta vem em 10, em meia hora. Às vezes em 1 hora a resposta vem. Então, fazer perguntas para si. Trazer, é isso que eu faço, ajudar a pessoa a trazer consciência de quem ela é. Mais uma vez, sair do automático. E provavelmente você ficava irritada com ela, que ela estava sentada no sofá, porque quando você era criança, você ficava no sofá e a sua mãe ficava irritada com você. E eu queria descansar, na verdade. O que uma criança quer? Eu fui mãe com 24, mas os meus irmãos, eu sou a mais velha de 4 irmãos. Meus irmãos, eu tenho 3 irmãos. Os últimos foram gêmeos. Quando os gêmeos nasceram, eu tinha 8 anos. Quem ajudou a criar? Você? Eu, porque minha mãe não tinha parente em Rio Preto. Era só eu, era só a nossa família, né? Então, esse foi pesado. Mas eu honro a vida dela, já passou, já ressignificou. Mas era assim, Viviane, recolhe a roupa do varal. Viviane, vai buscar tomate. Viviane, a bicicletinha. E eu queria brincar. Só que eu não tinha esse entendimento, né? Então, eu cresci sendo o quê? Nervosa. Esse nervoso inconsciente é muito inconsciente. As pessoas não têm noção de que parte do... 94, né? Tem estudos que falam 94, tem estudos que falam que 96% do nosso cérebro é inconsciente. Algumas pessoas chamam de criança interior. Eu trato muito isso. A criança interior, cuida da sua criança. Ela está gritando, ela está chorando. Às vezes é a sua criança que está conversando com o adulto. Ou as duas crianças estão conversando, né? Mas é como você falou, tudo tem os dois lados. Depende de como a gente enxerga as situações também. Esse exemplo que você citou, de como a sua mãe era, né, de estar ali sempre pedindo para fazer algo, isso tem um lado bom também, né? Eu vejo assim que ajuda também a criança a amadurecer, né? Claro que tudo tem a sua fase, né? E acredito eu que fazendo isso de uma forma muito precoce não é adequado. Mas eu falo assim porque hoje parece que é o contrário, né? Os adolescentes se acomodaram, não quer fazer nada, né? Não tem maturidade para nada. E eu falo assim de adolescente para adulto já mesmo, né? Alguns jovens adultos assim de 20 e poucos anos não sabem fazer nada, né? Eu falo porque eu tenho, né, na família assim casos que eu vejo de adolescente assim, né, adulto, que você fala assim, vai lá no centro da cidade, não sabe pegar um ônibus, não sabe fazer nada, absolutamente nada. Então assim, né, tudo também tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, né? As extremidades, né? Não pode, tem que ter o equilíbrio. Sim. O que às vezes eu percebo o que falta é o equilíbrio. E esses pais às vezes estão cansados e é muito permissivo, né? Quer fazer feliz, educar também é fazer feliz, né? Educação também é felicidade, o não também é felicidade. E aí talvez seja essa permissão que permita tudo isso também. Eu há tempos atrás eu também estava me vendo assim. Então, por isso que eu acordei a tempo, porque eu também não estava vivendo, criando momentos. A pessoa que fuma, existe um parâmetro, né? Eu nem sei quem foi que criou isso, mas 20% você sabe que não pode fumar. É saber. Mas o 80% é o sentir. Então, 80% eu fumo, eu sinto aquele prazer. E tudo isso, a criança, ela sabe que o pai ama ela. Mas ela sente. Você sabe que a sua esposa te ama. Mas o que ela faz que te faz se sentir amado? Você já parou para pensar? O que a sua filha faz para você que faz você se sentir amado? Você já parou para perguntar isso para ela? Filha, você sabe que o papai te ama? Eu sei, pai, eu sei. Tá, mas o que o papai faz que te faz se sentir amado? Faz essa pergunta, depois você me conta. Por quê? Porque a gente sabe, mas e o sentir? É o sentir que precisa ser... Eu prezo muito por isso, pelo sentir. E eu falo que quando eu vendia carro, a minha receitinha era essa. Eu escrevia no papel, faz essa pergunta para o seu marido, faz essa pergunta para o seu filho. O que
ele fez para você hoje que você mais gostou? Talvez não é nem se sentir amado. Antes de dormir, vai pôr sua filha na cama? O que o papai fez para você hoje que você mais gostou? Nada. Se foi nada, então o que eu posso fazer para você que você vai mais gostar? No caso do meu filho, ele falou assim, me buscou na escola. A minha filha me buscou na escola. Por quê? Porque eu não passava tempo com eles. Então, quando eu passo tempo com eles, eles sentem-se amados. E aí você responde de volta, eu também adorei buscar você na escola. E faça isso mais vezes. Crie memórias nesses filhos. Porque, para e pensa, quando eu busco as memórias na minha infância de algo que meus pais fizeram e que me fizeram me sentir amada, eu não encontro. Eu encontro, às vezes, mais do meu pai do que da minha mãe. E aí eu trabalho isso já tem uns 2 anos no meu lar. O se sentir amado. Pode falar. E normalmente são coisas simples, né, que acaba ficando na lembrança de cada um de nós, né? Eu falo assim, até esses dias eu tive que ir num lugar e a minha filha foi comigo, né? A gente foi de carro e aí ela pegou e falou assim, papai, coloca uma música aí, uma música que ela gosta, né? E aí ela, acredito que ela até foi comigo mais para ela ficar ouvindo a música, porque em casa ela de repente não se sente à vontade para se soltar, para cantar alto, né? E aí no carro ali eu viro criança com ela, né? Em casa também. E aí ela foi no carro, né, comigo, coloquei a música lá e aumentei o som e cantando e tal. E aí a gente voltando, eu comentei com ela, falei assim, ó, eu tenho certeza que esse momento aqui vai ser um dos que você vai lembrar quando você tiver adulto falando, nossa, olha, meu pai fazia isso, fazia aquilo, e ela confirmou, ela falou, é verdade, tem coisas assim que aparentemente para nós é simples, mas aquilo eles vão carregar a vida inteira, né, como uma lembrança boa, né, algo bom, né? É libertador, gente, é libertador. E mesmo que o seu dia foi cansativo, né, e eu falo isso para as pessoas, mesmo que o seu dia foi cansativo, dedique só 10 minutinhos antes de dormir, porque é antes de dormir, é os 15 minutos que antecede antes de dormir que vai para o seu subconsciente, que vai para o seu cérebro lá ficar armazenado. Então, vai lá e faça esse trabalho. Por mais que foi difícil o dia, né, filha, o papai está aqui, lembra que você é amada. Falar que é amada é diferente de eu te amo. Você é amado e você merece esse amor. Então, isso tudo faz a diferença na hora de dormir, na hora de acordar. É um tempinho assim, ó, pequeno. Se você quer ter por exemplo, eu falo, eu queria o filho pro reino. É meio clichê falar, mas eu não tinha essa visão. Criava filho por criar. Não, eu tenho que criar cidadãos de bem. Hoje eu olho para o meu filho e falo, você é a imagem e semelhança do Senhor Jesus. E, inclusive, esses dias o menino foi brincar com ele e falar, você é rubro-negro? Ele, não, eu sou o Joaquim, imagem do Senhor. Então, assim, ninguém vai chegar nele e falar, você é burro. Não, porque ele sabe quem ele é. E é desde a infância que a gente tem que plantar isso. Desde a infância que a gente tem que fazer as pessoas, seja quem for, a mãe, o pai, os filhos, se sentirem amados. Se não fez isso com o papai e com a mamãe, faça. De repente, é uma oportunidade de se aproximar. Mamãe, o que eu fiz para você? Sua mamãe hoje, que fez a senhora se sentir amada. Aposto que ela vai falar, comeu cocô? O que você bebeu? É sério, eu ensino isso para as meninas, para as mulheres, e as pessoas não estão acostumadas. Sim. Primeira vez que eu falei isso para minha mãe chorou. Mãe, eu te amo muito. A senhora é muito amada e a senhora merece esse amor. Eu não esqueço da cena da minha mãe chorando. Por quê? Porque talvez ela queria ter escutado isso na infância dela. Então, falar isso para as crianças, você merece o meu amor, faz toda a diferença. Realmente, eu também tive isso, até comentei num dos episódios aqui sobre isso, que eu não tive isso também dos meus pais, né? Não ouvi eles falando que me amavam e tal, mas acredito assim que não é por maldade, são coisas que eles também aprenderam, né? A forma que eles também foram educados e tal. E é aquilo que a gente estava falando sobre a gente quebrar certos ciclos, né? E hoje eu procuro ser assim com a minha filha. Falo a todo momento, filha, eu te amo, te amo. Ela, sabe, chega até, né, fala, nossa, tá enchendo o saco e tal. Mas, assim, são coisas que a gente precisa olhar de uma forma diferente, né? E quebrar isso, porque é importante para eles também, né? Assim como você falou, para eles
não carregarem aquilo que a gente carregou, não ter essas questões, né, internas também. Sobre o que você falou da questão dos 15, 20 minutos antes de dormir, eu já tinha escutado falar sobre isso, e principalmente na questão de casais, às vezes, né, dormir brigados, né, porque ali os 15, 20 minutos são muito importantes, né, antes do sono, ali, do descanso, né, que aquilo realmente, como você falou, fica no subconsciente, né? Gente, é libertador. Porque quando eu descobri isso, eu falei, gente, quantas vezes eu fui dormir chorando? Eu tinha muitos pensamentos suicidas, muito. E eu me imaginava dentro do caixão. Isso é uma carência. E aí foi tratando, foi ressignificando. E eu tinha muito problema também com a balança. Eu me achava muito gorda, muito feia. Alisei o cabelo 10 anos. Então foi uma transformação total. Quando as pessoas falam, eu não acreditava, mas é uma transformação total. Começa tudo, transforma tudo. Não tem como você não ser pleno numa área só. Você vai ser pleno em todas as áreas. E quando eu comecei a me imaginar, eu falava assim, me imaginar magra antes de dormir, me ensinar esse exercício, comecei a repudiar isso. Eu falava, porque eu não me imaginava magra, mas eu era magra. Mas olha que louco, na minha cabeça, quantas mulheres eu atendo, que eu mexi com estética uma vez, uma época, fazendo massagem, mexia com estética, mas não é coisa que eu prefiro mexer com a terapia. Quantas mulheres se olhava no espelho, gente, a pessoa tá magra, e ela se olhava e falava assim, nossa, olha aqui, estou muito gorda. E eu falava, não, mas assim, não falava, né, dentro de mim. Mas porque eu fui assim. E aí eu comecei a dormir e imaginar eu magra, e eu ficava assim, como que a pessoa vai falar quando você chegar magra? E eu comecei a viver isso. Acreditem se quiser, minha balança não diminuiu nem 1 quilo. Passou uns 15 dias, eu já comecei a escutar de umas 3 pessoas. Você emagreceu, né? Então, se você não acredita, faça o teste. Não precisa acreditar, só testa. Porque eu não tinha emagrecido. Mas quando você começa a se ver diferente, as pessoas se veem. Então, é a imaginação. Antes de dormir, eu fazia isso. É muito louco. E isso também é algo muito relativo, né? Até ontem ainda estava conversando com a minha filha, falando sobre isso, né? Porque até o Vitor passou uns exercícios lá para ela fazer e tal, e aí ela comentando sobre isso. E aí eu falei assim, filha, mas porque ela tem assim uma questão de que ela não se acha bonita, né? Não sou bonita e tal. Aí eu fiz a seguinte pergunta para ela, falei, primeira coisa, o que é ser bonita? Porque isso é algo muito relativo. Não existe ser comparado a alguma coisa. Comparado a alguma coisa. Não existe um padrão correto. Isso é bonito, isso é feio. Por exemplo, a questão do cabelo, você falou. Tudo é relativo, porque para alguns a pessoa vai falar, nossa, acho lindo isso aqui. Outros vão falar, não me agrada. Então é muito assim, não tem uma regra, né? Então é muito de como a pessoa se enxerga, né? Como ela, assim como você falou, a pessoa passar a enxergar de uma forma diferente, ela vai ser transformada e automaticamente as pessoas também, como você falou, vão olhar para ela de uma forma diferente, né? A gente exige tanto respeito, mas quando a gente olha e percebe que a gente não se respeita e a gente não respeita a opinião dos outros, porque quando você quer... olha, você vê um profissional muito bom, aí você vê uma amiga que é personal trainer, ela é muito boa, mas ela ainda não está no Instagram divulgando. Aí você chega nela, então, amiga, por que você não vai lá no Instagram, faz vídeo assim, faz vídeo assado, faz um curso e não sei o quê. O que eu estou fazendo com ela? Eu não estou tendo respeito, porque eu não perguntei em nenhum momento se ela quer. Gente, em nenhum momento eu perguntei, amiga, você quer crescer? Você quer fazer curso? Gente, a primeira vez porque eu era essa pessoa que queria falar, assim, eu falava assim, tudo que eu aprendi eu queria passar de qualquer jeito. Isso é arrogância, isso dói, a verdade dói, mas a verdade liberta. Eu era arrogante, eu era soberba, não tinha respeito. E aí, quando eu comecei a identificar essas questões, e aí eu falei assim, eu até ia falar, nossa, amiga, você tem que ir pro Instagram, você é tão bom. Aí eu, pergunta. A pergunta liberta as pessoas. Amiga, você tem vontade de crescer e dar curso? Como, amiga? Não vou ter tempo se eu for pro Instagram. Aí eu, olha, eu já ia enfiar nela. E aí, quando você começa a olhar a sociedade... Não, porque você tem que alisar esse cabelo. Olha esse cabelo tanto que tá armado. Olha isso, não sei o quê. Vai cuidar da sua vida. Vai.
É libertador. E aí você vê que a pessoa tá te vendo com a lente dela. E aí quantas vezes eu chorei? Meu apelido era Biro. Quantas vezes eu chorei por questões... Quantas pessoas não choram? Essas mulheres Sim. com fibromialgia. Por que elas estão sobrecarregadas? Porque elas se veem obrigadas a carregar tudo, né? Se encaixar num padrão que não cabe. Não tem respeito pela dor delas, pelo jeito que ela é. Então é o respeito, é muito bom. Ultimamente eu tenho falado muito sobre isso, assim, em casa, né? Principalmente a questão do respeito, da gente entender que o que a gente pensa, a forma que a gente age não é a 100% correta, são só opiniões, são só visões, né? E que cada um tem a sua característica, a sua personalidade, seus gostos, né? Então não é porque eu faço que eu tenho que estimular o outro a fazer, a ser igual eu, não, né? A gente tem que respeitar o pensamento de cada um. E acho que a gente consegue, assim, acho que falta muito isso na sociedade hoje, né? E a gente vê a questão da internet hoje, principalmente, tem influenciado muito sobre isso, né? Parece que é uma briga, assim, de opiniões, né? Sim. Então, a gente acaba até gerando conflitos, às vezes até com amigos, pessoas próximas, por falta de respeito, né? Porque começar a debater certos assuntos que não vai chegar a lugar nenhum, né? Não existe correto nem errado, são só opiniões. E se a gente começar a entender isso, acho que a gente até, né, consegue conviver numa sociedade melhor, né? Mais equilibrada, né? E um link com o que a gente estava conversando sobre a infância, né? É também respeitar a criança, porque eu acredito que as mulheres que sofrem com fibromialgia tiveram que amadurecer muito cedo. Tiveram que pegar um peso para elas muito cedo. Isso. Igual você falou que a sua mãe, para ajudar a cuidar dos gêmeos, fazia você fazer coisas que não eram para uma adolescente, uma criança fazer. Exato. Então, às vezes eu vejo muito, quando eu trato crianças assim muito explosivas, é porque o pai quer que ela seja adulta. Ah, trata a criança como se ela fosse um adulto. Espera da criança coisas de um adulto. Aí você vê que nem o pai mesmo faz aquilo. Nem o pai mesmo faz aquilo e está cobrando isso do filho, sabe? Então aí, volta na criança anterior. É a criança interior do pai que está ferida, que está exigindo aquilo dele. É muito louco, é isso mesmo. Quando você descobre essa chave, quando você descobre que dentro de você tem uma criança ferida, tudo vai libertando. Porque, que nem o meu filho de 3 anos veio para libertar eu, meu marido, minha casa. Lá em casa, às vezes ele começa, eu quero tetê. O que você está sentindo, filho? Sentindo. Sentindo. Por quê? Porque eu percebo que ele quer o tetê por um momento de ansiedade. Então, assim, ele é muito bom, que nem eu ensinei ele, ninguém dá beijo nele sem pedir. A minha sogra ainda fala, a vovó pode dar um beijo do lado direito ou do lado esquerdo? E aí ele fala, não, agora não. Ou às vezes ela tá beijando ele, para, vovó, isso não combina com você. 3 anos? 3 anos, mas por quê? Porque eu estou criando ele assim, eu estou instalando drives nele assim. E é muito bom ver isso. E, lógico, equilíbrio. Eu também não posso tratar ele como um bebê, mas eu também não posso tratar ele como um adulto. Exato. Existe o equilíbrio. As pessoas, elas vão muito aos extremos. Às vezes a gente fala alguma coisa, já vai ser punido, já vai ser negada, né? Não sei a palavra lá. Mas é porque vai ao extremo. É submissa. É isso. Não, tem que ter o equilíbrio. Qual que é o equilíbrio de tudo? Que é o caso dos filhos que ficam muito tempo em casa e não saem do ninho, né? Porque trata eles como criança ainda. Como adolescente. Faz pra ele, faz o TT ainda. Mulher com fibromialgia tem um filho de 10 anos. O filho de 10 anos, ela dá banho. Ela faz tudo. O menino não tem problema, o menino é normal. E aí? Falei, e aí eu faço perguntas, porque eu não posso falar a minha visão, né? Mas eu faço perguntas, eu falo, você já parou para pensar? Aí a gente entra num outro assunto, que o menino, ele casa com a mulher que espelha a mãe, né? Por isso que sogra tem tanta treta com nora. Porque as duas são parecidas.
E é difícil o povo aceitar isso, mas as duas são iguais, é por isso que briga. E não adianta vir falar que não é que é. Tudo aquilo que te irrita no outro, você pode caçar em você que tem um pouquinho. Não da mesma forma, mas tem. Então, é isso que você quer para o seu filho? Você quer que no futuro dele... Aí entra uma relação que você vai olhar, o marido está sendo igual... E aí tá o quê? Tendo dor. E as dor vêm, mas por quê? Porque não solta o filho para tomar banho sozinho. Ou seja, cada idade tem a sua, né? Você não precisa tratar o filho de 10 anos como um bebê, também não precisa dar responsabilidade de um adulto, então é o equilíbrio. O que dá para fazer com essa criança de 10 anos, né? Exato. Equilíbrio, que nem a minha de 16. Eu não posso exigir dela que ela limpe a casa toda. Mas ontem eu falei, filha, lembra de lavar os banheiros, ela tem a tarefa dela, tem que cumprir a tarefa dela. E é isso, equilíbrio. Eu vi uma coisa do equilíbrio, né? Dar muito beijo, muito abraço, muito carinho para uma criança é mimar. Aí eu vi, não. Aí eu fui entender, né? O que é mimar uma criança. Aí você comentou um ponto que fez um estalo aqui. 10 anos você está dando banho na criança de 10 anos. Mimar é você fazer pelo seu filho aquilo que ele pode fazer sozinho. No caso da sua filha, responsabilidades. Já está ensinando ela a desenvolver responsabilidades. Agora, se você deixasse ela no sofá com 16 anos, ficar no celular o dia todo, sem dar uma responsabilidade e carregasse nas costas, você estaria com as dores ainda. Eu tenho amigos, 40 anos nas costas, a mãe chega com o prato de comida, assim, sabe? É uma coisa absurda. 40 anos? Parece brincadeira, né? Mas... Eu sou uma apaixonada por gente, então, assim, eu observo muito as pessoas. E eu vejo muito adulto mimado. E, às vezes, a pessoa adulta, ela começa a falar mal do adolescente ou da criança. Mas quando você olha a atitude dela de adulta, e aí depois eu faço perguntas, eu discuto, às vezes, algumas coisas com a minha filha, eu falo, olha lá, e aquela atitude? Qual que é a atitude? Qual o nome daquilo? E ela fala, mimado. Eu falei, então, né? É incrível. A pessoa reclama do outro, mas ela faz igual. Tem muitos adultos que não cresceram. Uhum. A maturidade ela vai vir ao longo da vida, mas não é com a idade. 21 anos está maduro. Não. Eu falo que eu amadureci tem 2 anos. Até então era uma criança que gritava, que brigava. Uma criança ferida, né? Que só se defendia. Uma criança ferida. Hoje parece que assim as crianças, os adolescentes, né, e os adultos mais novos não sabem ouvir não, né? Não sabem lidar com nãos, né? Eu já presenciei assim em supermercado a criança ali no chão rolando, esperneando, fazendo birra porque o pai não queria comprar alguma coisa ali, né, e tal. E isso é como a gente estava falando, né? A criança, acredito eu, que ele vai crescer entendendo que aquilo que ele quer, ele precisa a qualquer custo fazer de tudo, né? Independente de se aquilo vai atingir o outro de forma negativa ou não, para ele poder conquistar aquilo que ele quer, né? E hoje também a geração é muito materialista, né? Como você falou, a questão do amor. O que é o amor, o que é mimar, né? Muitos pais acabam excedendo também na questão de brinquedos ali, né? De presentes. E isso a felicidade completamente a qualquer ruim, custo, né? Fazer o filho feliz a qualquer custo. Você quer ver um exemplo do que você falou? Birra. A gente não foi educado para lidar com as birras. E quantos adultos fazem birra? Quantas mulheres com fibromialgia fazem birra? Mulheres rígidas, porque dentro dela ela está fazendo uma birra. Ela, né, enfim, tem que fazer aquilo a qualquer preço, ninguém está escutando ela, ou ninguém está vendo, tipo assim, a pessoa está achando que que a dor dela é uma dor imaginária, ninguém dá lado para a dor dela não existe. Então, essa birra lá na infância, uma criança de 3 anos fazendo birra. Quantas vezes a gente vê o pai e a mãe gritando, batendo? Não adianta fazer nada, porque o cérebro dela, os hormônios, né? As emoções, eu falo que as emoções são como ondas. Essa onda está muito grande, então espera essa onda acalmar. Como que você acalma essa onda? Vem cá, filho, abraça. Não fica falando com a pessoa na hora que ela está fazendo birra, seja a criança ou seja o adulto. E aí,
eu me peguei com meu filho na loja. A gente entrou para ver um negócio de Papai Noel lá, ele queria ver. E aí ele pegou o negócio na mão e ele queria a qualquer custo. E aí foi incrível. Foram 10 minutos de negociação. Mas, se fosse no passado, eu não teria paciência, porque eu fui trabalhando a paciência em mim. As pessoas falam assim, não, você já nasceu paciente. Não, eu trabalhei, eu exercitei isso em mim. Isso é um exercício. Filho, o dinheiro está com o papai, o dinheiro não está com a mamãe. Está com o papai? Está com o papai. Esse aqui dá para comprar. Você quer esse aqui? Que era R$75, o outro era 13. Mas enfim, não era o momento de comprar. Filho, não tem dinheiro, já gerou uma crença. Não é assim. Filho, o dinheiro está com o papai. Aí foram 10 minutos ele olhando pro brinquedo. A mãe também não pode ser mole de ponto, né? A que ponto? Por que eu vou dar isso para ele se ele já tem? Então tá bom. Eu achei tão lindo quando ele colocou lá. E ele colocou numa boa. Então vamos conversar com o papai. Porque 3 anos de idade, ele vai esquecer. Ele não vai lembrar. Agora, se ele lembrar, é porque já amadureceu. Então, por exemplo, eu percebi que depois de uma semana, ele tocou num assunto aleatório do brinquedo. Ele falou, mãe, aquele brinquedo do Batman. Eu falei, nossa, ele lembrou. Então, significa que realmente faz sentido para ele. Aí eu posso ir lá e comprar. Mas, do contrário, como já aconteceu em outros casos, ele esqueceu. Então, olha aí, se ele tivesse feito birra, era só acolher. Não precisaria ter gritado, era só uma questão de ter paciência. E falta isso. Quando uma criança faz birra, não seja outra criança fazendo birra, seja um adulto, né? E é o que muitos fazem, né? Bate e me dói na alma, porque eu apanhei. Eu olho e falo, não, Viviane, trata isso, tá tudo bem, você já cresceu. Porque não tinha o direito, não nos respeitaram, nós não podíamos. Então, é só deixar a pessoa se regular, ela vai se regular. Ela vai se autorregular. Em casa, a gente já entendeu isso. A de 16, o meu marido, quando eu percebo que o meu marido está nervoso, eu deixo ele se autorregular. Vai passar. Se tiver que quebrar um copo, deixa ele quebrar o copo, porque ele não pode bater em ninguém. Talvez eu vou ser criticado por isso, mas por trás de todo pedófilo, por trás de todo homem que bate numa mulher, teve um homem que apanhou, teve um filho que apanhou. Existe a consequência. Tá? Então, existe a consequência do ato que ele fez. Mas imagina, tá? O tanto que essa criança não apanhou para chegar a ponto de não ter respeito, né? Então, é um pouco sobre isso. É a autorregulação e vem desde a infância na birra. Uma vez eu ouvi uma frase, achei muito interessante e guardei isso comigo. Que fala assim, que é muito mais fácil um adulto entender uma criança ou um adolescente do que o contrário. Por quê? Porque o adulto já passou por aquela fase, diferente da criança ou do adolescente que não chegou na fase que nós estamos, né? Então, eu carreguei isso comigo e, assim, mudou completamente a minha visão em relação, principalmente em alguns comportamentos dos meus filhos, né? A gente passa a ter mais compreensão com certos comportamentos, né? Porque, realmente, muita coisa que às vezes eu vejo na minha filha, eu começo a refletir e, às vezes, eu até falo para minha mãe, eu falo assim, mãe, você já foi adolescente, a gente já passou por isso, mas ela não passou a fase que nós estamos. Então, a gente acaba trazendo uma compreensão melhor, né, sobre certos comportamentos. A pele do neném não é fininha? A pele do neném vai crescendo, vai ficando fininha, a pele vai amadurecendo, vai ficando mais firme ao passar do tempo. É a mesma coisa o cérebro também. Então, a criança ela tem um cérebro pequenininho, vai crescendo, ela não tem maturidade. O cérebro dela ainda não está formado, só vai formar com 21 anos. A parte frontal, 21 anos. Então, tem que repetir. Quantas vezes for sua filha, você fala, mas filha, eu já falei 2 vezes. Fale 10, tem que repetir. Não é porque ela não quer, é porque o cérebro dela não é formado. Então, repita, exercite a paciência, porque é o crescimento. É depois dos 21 que vai estar formado. Aí sim, já vai ter o entendimento, já vai estar construído aquele cérebro para poder entender. Mas até então, e é por isso que tem tantos traumas. Porque você vê uma adolescente de 16 anos, você acha que ela já pode suportar. Não, uma cavalona dessa aí já suporta apanhar, já suporta um monte de coisa. E é o que nossa, não sei se você vê isso, mas é uma coisa que me revolta, sabe?
igual você falou, já falei 1, 2, 3, 10 vezes pra ele, já tentei de tudo e não aprendi. Ó, desisti. Ele já tem 16 anos, ele sabe o que ele quer da vida, ele sabe o que é melhor pra ele. Não, ele não sabe. Não, ele não sabe. Ele não sabe. E a educação é tipo assim, ó, filho, você tá aqui, gente, a gente tá aqui, ó. Ô, Doni, vai tomar banho agora. Agora, vai. 1, 2, 3. Então, seja qual a idade que for, olha aqui, você tá aqui, sentado, gravando, né? Então, tem combinados, olha. Se existe horário, nós não chegamos aqui no horário, por que você não faz isso com teus filhos e com a tua criança e com a tua adolescente, seja com quem for? Ô, filha, ó, eu sei que tá gostoso aí no celular, mas daqui 10 minutos você já vai tomar banho. Se for uma criança de 3 anos, ó, eu sei que tá legal assistindo o quebra-cabeça aí, mas na hora que acabar esse quebra-cabeça do Homem-Aranha, você vai tomar banho. É os combinados, é respeitar o momento dele. E tem criança que parece que faz o contrário, né? Se você for autoritário, parece que eles fazem... Parece que pensa assim, agora que eu não vou. Agora Eu era que não assim quando era criança. Mas é porque fala também... Aí entra a neurociência, né? Não pensa no Fusca Azul. Consegue? Não tem como. Então, não mexe aí. Não faz isso. Você está me desafiando. Sim, eu estou te desafiando. Desafiando. Você já está implantando isso na cabeça dele. Então, tem que fazer perguntas. As estratégias. E pensar, o adulto aqui da relação sou eu. Eu tenho que fazer perguntas para ele pensar e não falar, você já sabe o que você quer da vida. Exatamente, é muito doido. Viviane, tem algum assunto que você acha que é importante falar, que a gente não comentou aqui? Que é possível viver sem dor e sem remédio. É possível encontrar a raiz dos traumas, né? Essa mulher com fibromialgia que tantas pessoas duvidam dela, né? Porque a sociedade, às vezes, não... É da sociedade no geral, né? Acha que dor é mãe, às vezes, depende, né? Principalmente uma dor muito forte. Então, existe vida, sim. Existe como viver sem dor e sem remédio, desde que você consiga e de que você queira encontrar a raiz dos seus traumas, a raiz do porquê tudo isso está acontecendo. O querer. Porque se você não quiser, nada pode acontecer. Acho que é isso. É isso aí. Aproveitando o assunto, a questão do tratamento da fibromialgia que você faz não envolve medicações, não tem nada a ver com isso. É Nada. mais questão psicológica. É um tratamento terapêutico, sem remédio, sem nada. A pessoa pode escolher se ela quer que eu faça a massagem nela ou não. Então, ela chega, eu recebo ela, a gente combina antes, existe o combinado antes, porque tem pessoas que não gostam de toque físico. Então, se ela quiser a massagem, ela vai ter o alívio com a massagem. E tem pessoas que vêm só por causa da massagem. Mas, na verdade, não é a massagem, é o tratamento. A conversa terapêutica, o tratamento, são as chaves que viram. E são coisas ali distintas. A massagem e a questão ali psicológica, a conversa, tem resultados diferentes. Na verdade, tem resultado. Os dois caminham juntos. É complemento, né? Um complementa o outro. Porque tem pessoas que eu não coloco a mão e libera dor já na primeira sessão. Eu tenho casos de paciente que na primeira... A gente não conseguiu identificar isso de imediato, porque não era o meu alvo, né? Mas depois a gente parando para pensar, ela falou, Viviane, eu estava até com o reumatologista marcado. Eu não sinto mais dor no meu corpo. Nada mudou na minha casa, mas eu mudei. A lente do meu olho mudou. Então, eu tenho até esse depoimento no meu Instagram. A visão dela, ela desmarcou os médicos, ela tinha dor no corpo inteiro. Então, assim, cada parte do corpo que você tem dor, ela fala o porquê dessa dor. Então, se você tem dor no joelho, por exemplo, você está com dificuldade de se dobrar na vida, né? Se dobrar para alguém. Só que tem que olhar o contexto. Eu atendi uma mulher com fibromialgia uma vez que tinha zumbido no ouvido. E aí, a gente analisa... Por que terapia integrativa? Porque é tudo integrado. Então, o que você escutou que você não queria ter escutado? Não, nada. Racionalmente, nada. Só que passou 1 hora da massagem
E aí, no final, ela falou assim, então, né, agora eu vou ficar melhor, porque minha mãe vai embora. Por quê? Faz 1 ano que minha mãe tá comigo. E eu, quanto tempo que você tá com o zumbido? 1 ano. E aí, mas a sua mãe te atrapalha? Não, ela fala demais, nossa, não sei o quê. Então, assim, quando ela viu, eu falei, fala demais. Entendi. Então, isso... Você está entendendo que não é racional. Então, precisa de alguém, de uma ajuda de alguém para te ajudar a vasculhar essa coisa aí que está interno. E ela falou, o zumbido nunca mais voltou. Por quê? Porque a mãe foi embora, parou de ficar escutando. Histórias assim eu tenho de monte. Na academia, a mulher deu crise de labirintite. Era uma mulher que eu acompanhava ela e tal. E aí eu falei, posso fazer uma massagem no seu pé? É uma coisa que eu posso ajudar na hora a pessoa. Já pega os pontos dali da reflexologia podal, já vai aliviando as dores, as tensões. Só que é que nem eu reforço, não adianta aliviar na hora e a dor voltar. E aí eu fui massageando, labirintite, labirinto dentro do ouvido. Você brigou com alguém, aconteceu alguma coisa, alguém brigou com você. Aí ela ficou pensando. Ela não me respondeu. Mas eu não quero a resposta dela, eu quero que ela se entenda com ela. Resumindo, passou 15 dias, ela me viu, amiga, vem cá. Nunca mais eu tive crise. E vou te falar, eu resolvi a questão que estava pendente. Era uma briga mesmo, deu tudo certo. Então, ou seja, tem coisas que acontecem na sua vida e você não percebe. E você só vai conseguir isso com a ajuda de alguém. E eu também não entendi, eu tinha dificuldade. É o mal das mulheres com fibromialgia, pedir ajuda. Deixar ser cuidada, ser ajudada, né? Então, essas mulheres se caracterizam por isso, essa rigidez. E aí, por que é desafiador essa mulher parar? Entrar lá na minha sala, seja para conversar ou para receber uma massagem? Porque ela acha que pode tudo sozinha. Mas, na verdade, não. Né? Na verdade, um diálogo já liberta. Era até isso que eu ia perguntar. Que primeiramente a pessoa precisa querer, né? Precisa entender, e acredito que esse é um ponto difícil para muitas pessoas, né? Entenderem que precisam de ajuda, né? E em muitas áreas, né? Eu tenho visto isso. Por exemplo, a questão da minha filha, né? Muito ontem conversando lá e tal, e ela falando, mas é difícil, eu não consigo, isso não entra na minha cabeça, a questão do exercício, da reflexão ali, né? E eu falei, filha, mas isso é com o tempo, né? É algo... Até dei um exemplo para ela. Falei assim, se hoje você vai lá na academia, você malhar, você não vai sair de lá todo forte, todo definido. É um processo, leva tempo, né? Então, a nossa mente também é da mesma forma, né? Precisa ser trabalhada todos os dias, exercitada, até que você chegue no resultado que você quer, né? Exatamente. Sejam renovados eu tento decorar esse versículo. Sejam pela renovação da mente, é Romanos, né? Que a gente seja transformado pela renovação da nossa mente. Então, ou seja, quando eu li isso, eu falei, meu Deus, como o Senhor é bom, né? Nossa. Mas tudo vem da mente, da gente querer e seguir aquilo que a gente, né? Na verdade, não nos ensinar a imaginar. Tem até um versículo que fala, né? Como o homem se imagina, assim ele é, né? Ou seja, tudo está na tua mente. Da forma que você se enxerga, você realmente é, né? E a mulher com fibromialgia, ela não é o que falaram que ela é. Então, quantas mulheres às vezes estão mexendo no celular, mas é burra mesmo, né? Na minha frente. Eu não posso ficar corrigindo. Mas às vezes a pessoa fala, olha que idiota, olha, eu sou uma idiota mesmo, não sei o quê. Não, você não é uma idiota. Isso são coisas que falaram que você é e você pegou como verdade. Como que você é? Às vezes a pessoa não é cristã, apesar que é difícil ir até mim pessoas que não são cristãs. Mas se você, mesmo que você não seja cristã, quem te criou? No que você acredita? Ele não te criou à toa. Ele te criou por um propósito, por um algo a mais. Eu falo, a gente não está aqui. Quando eu entendi isso, que eu não estava aqui à toa, que eu estava aqui por um algo a mais. E que o Senhor queria me usar, eu não gosto de falar essa palavra, mas como um canal de cura, né? E que a minha história podia edificar outras pessoas. Eu gosto de falar que eu sou um instrumento dele. Exato, um instrumento. Um instrumento de Deus, porque é maravilhoso. Não tem preço que pague a gente poder... É uma energia, é uma coisa maravilhosa. E o mais importante, como você falou, toda essa nossa história também servir para que a gente
faça pessoas melhores também, né? A gente use o nosso exemplo para agregar, né, conhecimento, valores, né, na vida de outras pessoas também, né? O mal nosso, entre a parte do egoísmo, mas o mal nosso é que a gente quer pra gente. Eu caso para ser feliz e não para fazer o outro feliz. Eu quero ser feliz tendo 3 filhos, mas eu estou fazendo os meus 3 filhos felizes. E a chave é servir. A chave, eu lembro, eu participei de um evento onde as meninas pediram para a gente lavar os pés de uma das outras. E já fazia 1 ano que eu fazia massagem. E na minha massagem eu recebo a cliente com um escalda-pés. Eu lavo os pés dela. E Deus me mostrou, tá vendo? Faz 1 ano que eu estou te ensinando a servir. Porque eu não sabia servir. Eu só queria para mim. Então, quando o meu marido briga comigo e eu abraço ele, eu estou fazendo por ele. E não por mim. Porque por mim eu não quero abraçar ele. Né? E quando eu levanto da cama e falo, quantas vidas eu vou impactar hoje? Não é sobre o dinheiro que eu vou ganhar. Fazer, né? Ganhar não, ninguém ganha. Mas sobre o dinheiro que eu vou fazer. É sobre as vidas que eu vou impactar. Faz eu levantar da cama diferente. Então, é descobrir o propósito, é descobrir aquilo que... Isso muda tudo. Isso mudou a minha vida. Descobrir que era diferente. E quantas vezes eu me pego e falo, mas é sobre mim ou sobre a pessoa? Né? Eu levo a pizza para a pessoa porque eu gosto de pizza, mas eu nunca pergunto se você gosta de pizza. Nossa, não gosto. Aí. O que você gosta? Eu gosto de comida japonesa. Então vou levar comida japonesa. O Larry Ribeiro fala muito isso, né? Aquela frase de que assim, faça para os outros aquilo que você gostaria que fizesse para você, que isso é errado, se for ver, né? Assim, se a gente analisar o contexto. Porque, usando esse exemplo que você deu, eu gosto de pizza, então eu vou dar uma pizza para alguém, só que você precisa entender o que o outro gosta, né? E não baseado nos seus gostos, né? É onde entra o respeito. Sim. A chave é essa, gente, é libertador. A chave das nossas dores, seja mulher com fibromialgia, seja a dor que você carrega, seja o que for, a chave é encontrar o que você está acreditando, né? Por que você está vivendo no que você está vivendo, fazendo o que você está fazendo. Viviane, eu quero te agradecer demais, viu, por ter aceitado o convite, ter participado aqui com a gente. Queria que você deixasse seu contato ou sua rede social para quem quiser saber mais sobre o seu trabalho. É um prazer estar aqui. Muito obrigada mesmo, foi muito bom. E meu WhatsApp é 98812-7196, pode me chamar lá. E meu Instagram, Viviane Massoterapeuta. Pode me chamar lá também. Viviane Antoniassi, massoterapeuta. Isso aí eu vou deixar na descrição depois, né, no vídeo, as pessoas, o seu contato do WhatsApp, do Instagram. Quem quiser entrar em contato para saber mais sobre o seu trabalho, né, só chamar lá. Quero agradecer o Vitor também, mais uma vez, estar aqui participando com a gente. Gratidão é minha. Discutir um assunto que também gosto muito de falar sobre saúde emocional. E uma mensagem para as mulheres que têm fibromialgia, que elas não são fracas por pedir ajuda. Não é sinal de fraqueza, sinal que você é menos. Não, na verdade é sinal de força, né? Que para você cuidar da sua família, primeiro você precisa estar forte. Exato, exatamente. Gratidão, Viviane, pelo papo. Foi muito bom. Muito obrigada mesmo, viu? É isso aí, gente. A gente está terminando esse episódio e até a próxima.